13 de maio é o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. Um canal muito importante que registra e apura denúncias dessa natureza aqui no estado de São Paulo é o SOS Racismo, que tem uma unidade aqui dentro da Alesp. Hoje, eu tenho aqui nos nossos estúdios Yara Bento, que é coordenadora do SOS Racismo. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Já quero aqui agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Dr. Robson, com a Mônica, e de poder discutir esse tema tão importante aqui para a população negra do estado de São Paulo, mas sobretudo para a população negra do Brasil. Verdade. Bom, obrigado por ter aceito o convite. Também temos aqui nos nossos estúdios Robson Ferreira, que é coordenador estadual de políticas para a população negra. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria poder participar do programa na companhia da nossa querida Yara, também de Mônica. Estamos aqui a fim de esclarecer para toda a nossa população a nossa luta contra o racismo, especialmente as ações que estão sendo desenvolvidas junto à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Obrigada. E em ambiente virtual, nós temos Mônica Sacramento, que é coordenadora programática da ONG Crioula. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês, especialmente reforçando a fala de Yara, tratando de um tema tão estratégico dentro do país. Obrigada. Bom, Yara, para começar, fala um pouquinho para a gente sobre o que nós temos hoje no SOS Racismo, em questão até de números. O SOS Racismo é um canal importantíssimo para denúncias e também apuração desses casos de racismo no estado de São Paulo, né? Sim, Priscila, Dr. Robson e Mônica e todos que nos acompanham, o serviço do SOS Racismo aqui na Assembleia Legislativa é um instrumento extremamente importante, que ele não trabalha sozinho, é sempre em parceria, em unidade com outras instituições, com outros equipamentos do Estado, do serviço público, para que a gente possa atender de forma equânime a nossa população. É importante a gente reforçar que nós estamos falando no ano de 2024, no século XXI, do racismo estrutural que ainda está muito presente na nossa sociedade, de pessoas, de homens e mulheres, sobretudo as crianças, eu quero deixar esse parênteses aqui, de crianças que têm sofrido a violência do racismo e da injúria em diversos ambientes. E aí o SOS Racismo é esse instrumento que tem para que a gente possa fazer a escuta e o acolhimento de todas as pessoas que passam por esse processo. Claro que a gente não quer que ninguém passe por nenhum tipo de violação, mas passando nós estamos à disposição para fazer esse acolhimento, seja ele presencial, pelo nosso e-mail, mas também pelo nosso telefone 0800, para que a gente possa dar tratamento, dialogar com outros parceiros, com outras entidades, para que a gente possa encaminhar isso. A gente tem recebido bastante, Priscila, por isso que eu fiz aqui parênteses com relação à criança e adolescente, a gente tem recebido muitas denúncias de racismo e injúria em ambiente escolar, seja na escola da rede municipal, da rede estadual e também da rede particular. Então, apesar de nós termos a Lei 10.639, a 11.645 e outras legislações municipais em cada município, nós ainda estamos muito aquém de prestar esse atendimento à nossa população. E quando nós falamos de que a educação, de que as crianças são o futuro, de que a educação é o caminho da transformação, nós precisamos ter mais responsabilidade de chamar o poder público, o Estado, sobretudo, para que ele possa assumir essa tarefa e que a gente possa formar, lá na ponta, os nossos profissionais que estão em sala de aula, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes também na escola particular, para que se faça preste esse serviço, para que a gente possa coibir e, na verdade, estancar, acabar com esse tipo de violência. Nós não podemos permitir que nenhuma criança, aliás, nenhum cidadão, seja vitimado pelo racismo, pela injúria, por qualquer tipo de violação dos seus direitos. Nós temos aqui, inclusive, a nossa Constituição Federal, que garante isso no artigo 5º, o Dr. Robson pode, inclusive, falar um pouco mais sobre isso, mas o SOS Racismo é esse instrumento. A gente tem recebido, então, denúncias que tratam, em grande volume, crianças e adolescentes no ambiente escolar. Nós temos recebido, isso não é novidade para ninguém, também homens e mulheres, adolescentes, que têm ido aos locais de comércio, que têm sido perseguidos. Isso é uma coisa que a gente sempre discute no movimento negro, na sociedade também. Mas temos também recebido algumas denúncias de alguma forma
de abordagem da Polícia Militar. Isso também são fatos que a gente tem levantado, tem recebido. São temas que sempre são discutidos junto aos militantes, aos movimentos sociais, de que a gente está sempre apontando ao Estado de que precisa haver uma responsabilidade conjunta da sociedade civil, mas também do Estado, para que a gente não fique falando ao vento, porque é o que eu tenho sentido, nós estamos falando ao vento. De novo, nós estamos no ano de 2024, trazendo este tema, discutindo neste momento situações que não deveriam mais ocorrer no nosso país. E aí, é importante também destacar, nós tivemos a Lei Áurea, a falsa abolição, porque tudo que nos foi negado, quando foi assinado, está perpetuado ainda nos dias de hoje. A ausência de políticas públicas, a ausência de cultura, de educação, de transporte, de lazer, de moradia. E isso reflete na nossa população. E é a população que está na base da pirâmide, sofrendo aí todos os desmandos e falta de proteção do Estado. Então, a gente tem que ter esses equipamentos, assim como o SOS Racismo, a Secretaria de Justiça, a Mônica que está aqui conosco. Mas eu quero reforçar, o SOS Racismo precisa ser mais acessado. Nós ainda atendemos um número muito pequeno de violações. Precisa mais. E quando a gente fala que precisa chegar mais, não é porque a gente quer que as pessoas sofram, mas sim para a gente dizer ao Estado que isso está ocorrendo e para que nesta Casa de Leis, nós estamos na Casa de Leis, a gente consiga demonstrar isso aos nossos parlamentares e produzir legislações que vá proteger a nossa população. Se isso não chega, a gente não consegue demonstrar. E um dos instrumentos importantes é o registro do boletim de ocorrência. O registro do boletim de ocorrência, embora a gente sabe que é difícil ir à delegacia, de você ter o entendimento da outra parte de que é uma violência também, até porque nós temos aqui no município de São Paulo o DECRAD, nos demais municípios são as delegacias comuns, e na maioria das vezes na delegacia comum, o delegado, o escrivão que lá está, ele entende como as outras violações como prioridade. O racismo, a injúria também é prioridade, mas precisa ter esse entendimento. E se a gente não tem esse registro, eu não consigo demonstrar em números, em dados, ao poder público, ao governador, aos nossos parlamentares, para que a gente possa proteger. As legislações vigentes, elas precisam ser aplicadas de fato, ainda existe um lapso muito grande entre a legislação existente e aquilo que de fato chega na ponta de atendimento para a nossa população, mas na necessidade da mudança da nossa sociedade, hoje nós temos também o racismo e a injúria ocorrendo no ambiente virtual. A gente precisa entender esse mecanismo, essa mudança da sociedade para produzir legislação e garantir a integridade, garantir a sanidade, porque o racismo ele dói e ele mata. E quem passa por isso, a gente sabe o quanto é necessário você ter uma estrutura preparada para atender a nossa população. Até dentro do que a Yara falou em relação aos índices que são apresentados aqui, tivemos há poucos dias denúncia de uma atriz branca, mas a filha negra que sofreu a questão do racismo. E ela fez sim boletim de ocorrência, assim como a Yara disse que é o ideal até para que as políticas públicas sejam criadas e medidas sejam adotadas contra isso. E uma fala dela foi assim: eu não quero que puna as crianças com a expulsão, eu só não quero elas perto da minha filha. Não quero que isso aconteça nunca mais. Ou seja, é um recadinho, façam alguma coisa. E aí, Priscila, tem um outro instrumento, um outro braço que é extremamente importante que participe dessa rede, que é os conselhos tutelares. Se nós estamos falando de violações ocorrendo no ambiente escolar, hoje, a autoridade máxima para nos ajudar nesse tratamento de diálogo com a escola são os conselhos tutelares. Então, também precisam fazer parte, também precisam entender que o racismo e a injúria são violações e que é papel do conselho tutelar nos auxiliar para que a gente possa orientar, formar e até proteger a criança que está cometendo essa violação, porque aí ocorre de criança para o profissional de educação, ou em via inversa do profissional de educação para a criança, ou ali na classe, como hoje tem na unidade escolar, você tem o racismo recreativo. A gente precisa explicar para as crianças que hoje algumas coisas não são mais permitidas, não são toleráveis. E o Conselho Tutelar é um importante parceiro para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Robson, são muitos desafios e muitas vertentes também, infelizmente, né? Temos o racismo em várias esferas. Então, ali na escola, no ambiente de trabalho, na sociedade, no dia a dia, no comércio. Como a coordenadoria tem criado as estratégias para
combater essas práticas e punir também as pessoas que cometem? Ah, com certeza. É importante, acho que a gente partir de uma perspectiva de conscientização. Acho que Yara trouxe uma informação bastante importante, relevante para os nossos trabalhos e principalmente para os nossos estudos, né? Eu acho que a academia tem um grande papel na contribuição de elementos, de dados, de diagnóstico, né? O que a Yara está nos trazendo agora é um diagnóstico do SOS Racismo, onde nós recebemos um número muito grande de denúncias envolvendo crianças e adolescentes. Então, lá na base que nós precisamos de ter essa interação, e quando Yara traz a questão da Lei 10.639 de 2003, que determina e obriga, né, que os conteúdos programáticos lá tenham, que contem, né, a história e a cultura afro-brasileira, a história do negro no Brasil, mas também nos continentes, para que essas crianças, esses jovens, esses adolescentes consigam entender a importância de uma comunicação não violenta, do respeito ao próximo, independente da cor da pele, da origem étnica, racial, mas principalmente termos empatia pelo outro, acreditarmos, né, na necessidade desse diálogo. Então, enquanto estando, né, como coordenador de políticas públicas aqui no estado de São Paulo para a população negra, nós temos trabalhado em conjunto com a Secretaria de Educação, justamente para que a gente possa fazer levantamentos e justamente entender, seja no estado e também no próprio município, onde é que está esse gargalo, ou quais são as instituições que não têm aplicado efetivamente a determinação legal, que é o ensino da cultura afro-brasileira nos bancos escolares, que aí, a partir daí, a gente pensa também na idealização e no fortalecimento de uma comunicação não violenta. E o racismo, ele é uma comunicação silenciosa, ele é uma comunicação violenta, ele traz danos morais, mentais para aquele que é alvo dessa discriminação. Então, quando a gente consegue entrar nas escolas, através de palestras, mas principalmente através dos educadores, e aí é necessário que tenhamos capacitações adequadas para que esses educadores, e por óbvio que eles sejam do movimento, que eles sejam negros, para que haja essa identificação, seja dos alunos, mas dos professores, dos diretores também, nessa construção. Então, nós estamos aí, eu costumo dizer que são mais de 400 anos de escravidão, e a escravidão, infelizmente, ela ainda não acabou, tem as suas reminiscências na nossa sociedade. O negro ainda, infelizmente, ele é visto como um ser humano inferior, né? E os dados estão aí para demonstrar como esse sistema do racismo estrutural, que a academia tem tratado de várias formas, o racismo estrutural, o racismo institucional, o próprio racismo ambiental, e agora, como a Yara muito nos trouxe, que é a questão do racismo recreativo, que as pessoas não sabem aquilo, o tamanho é a ofensa de uma piada preconceituosa, racista, discriminatória para a nossa população. Então, penso eu que com esse processo de conscientização, os órgãos públicos atuando através das suas secretarias, e o Estado tem desenvolvido o seu papel, seja através da Secretaria de Educação, as próprias Secretarias de Justiça, temos trabalhado em conjunto com os municípios, fortalecendo os conselhos estaduais de promoção da igualdade racial, que é onde nasce toda essa discussão. Franco Montoro, uma certa feita, disse, né, que as pessoas não moram no estado, as pessoas elas moram nos municípios, e é para essas localidades que nós precisamos olhar. Porque quanto mais você avança para o interior, quanto mais você chega em cidades do noroeste paulista, a gente percebe a dificuldade que é, às vezes, dialogar e pensar em políticas públicas, em ações afirmativas para cada território. Então, acho que esse é um momento bastante importante da nossa trajetória enquanto pessoas negras, de poder ter um espaço como esse de discussão, de trazer para a comunidade aquilo que o Estado vem desenvolvendo, mas justamente em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com o Legislativo, em conjunto com o Executivo, e ter esse olhar que a gente sabe, né, Yara, que quando a Lei Áurea foi escrita, né, ela tinha 2 artigos, né? Então,
Eram 2 artigos. Fica extinta a abolição da escravatura no Brasil e o segundo dispositivo legal, revogam-se todas as disposições em contrário. Mas esqueceram, poderiam ter sido muito mais extensos nessa construção, assim como outros países e continentes assim o foram. Então a gente hoje busca essa equidade, essa potencialidade da comunidade negra e essa visibilidade. Então, enquanto coordenador de políticas para a população negra no Estado, é esse o viés que nós temos tratado e levado, lógico, para o governador Tarcísio, para que a gente possa, em conjunto, pensar políticas públicas, assim como o nosso secretário estadual da Justiça, o doutor Fábio Prieto, também tem nos orientado para que a gente possa ter esse olhar. Uma comunicação não violenta nos espaços escolares, nas autarquias, nos hospitais, enfim, em todo o ambiente que, por sua vez, vai se expandir na nossa sociedade. Então, essa é a nossa busca, é o nosso papel enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto homem preto que sofre diuturnamente ações discriminatórias. Uhum. Bom, e até para chamar a Mônica para a nossa conversa, eu quero, Mônica, que você conte um pouco do trabalho que é feito pela ONG e especificamente aí no combate ao racismo. Né? Perfeito. Queria agradecer a tanto Robson quanto Yara, que já trouxeram vários elementos que contextualizam o fenômeno do racismo dentro do nosso país, né? Então, só queria destacar que o racismo ele é um fenômeno global. A percepção de raça, ela é usada para discriminar, para sectarizar, para privilegiar uns e não outros, globalmente, com características que vão se unindo a esse processo de discriminação. Então, globalmente, isso é um fenômeno, mas, no nosso caso, é preciso que nós contextualizemos todo o processo de construção, o qual o Robson se refere ao criticar a própria legislação, né, lá que determina a extinção da abolição, mas também, em tempos mais recentes, no processo de redemocratização e construção da democracia brasileira. Porque problemas identificados e seculares no nosso Estado são ainda, como citou Yara, vistos e acompanhados e necessário uma atuação não só do movimento negro, mas também de gestores negros para que o Estado reconheça a importância dessa temática, mas, sobretudo, que se coloque no difícil papel de produzir políticas públicas para que essa população possa adquirir direitos e gozar da cidadania como está prevista na nossa Constituição. Então, a gente também, e aí falando de crioula, né, queria destacar isso, o que me chamou a atenção na fala dos meus antecessores, com esse espírito e com essa perspectiva que crioula é fundada há mais de 30 anos atrás por mulheres negras e é atualmente conduzida também por mulheres negras em todos os seus quadros, com uma missão institucional de produzir conhecimentos, de produzir estudos, de produzir ações de advocacy, de produzir ações de comunicação para o enfrentamento ao racismo patriarcal cis-heteronormativo. Explicando esse nome comprido, o racismo é a lente pela qual nós lemos a sociedade. Só que não basta olhar, no caso de meninas e mulheres negras, cis e trans, não podemos olhar só para o aspecto racial, entendendo que muitos critérios são utilizados para desqualificar, enquanto cidadãos e cidadãs, os brasileiros e brasileiras. Então, entendemos que meninas e mulheres negras são, dentro da nossa sociedade, as que mais ocupam os piores índices no mercado de trabalho, na educação, nos serviços de atendimento hospitalares, na garantia de direito a direitos mínimos, como o que já está previsto em lei, como o direito ao aborto,
há um atendimento digno na hora de maternar, de parir, que suas crianças da primeira infância e também ao longo da sua trajetória de vida possam gozar do mais alto grau para o seu pleno desenvolvimento. Porque estamos falando de cidadãos e de cidadãs brasileiras que têm o direito de gozar daquilo que o nosso país oferece para e não para outros. Então, é preciso que essa perspectiva esteja colocada. No caso de Crioula, esse trabalho que é construído ao longo de mais de 30 anos, a sua fundação data de 1992, como vocês também já sinalizaram, ele percorre múltiplas frentes. Frentes que dizem respeito à qualidade, à ampliação de creches nas periferias e bairros periféricos, para que mulheres negras possam ter a segurança com quem deixar seus filhos na primeira infância e que esses filhos gozem do direito de ter o seu mais alto pleno desenvolvimento, com espaços seguros, com espaços que estimulem as suas características, os seus talentos, pensando exatamente no que Yara sinalizou. Então, a Lei 10.639 está no nosso horizonte, mas é preciso que a gente pense que espaços estão sendo disponibilizados para mulheres negras que precisam trabalhar, que precisam se deslocar de forma muito demorada, porque moram exatamente onde os serviços de mobilidade urbana não chegam com tanta facilidade, que precisam de serviços, no caso das creches, no caso das unidades escolares, no caso das unidades hospitalares, também da rede de atendimento e acolhimento dessas mulheres, no caso do fenômeno, um fenômeno bastante significativo nesse momento, do feminicídio e a epidemia de feminicídio que estamos enfrentando, precisam ser espaços que comportem mulheres trabalhadoras, mulheres que são empregadas domésticas, mulheres que querem continuar e decidir sobre as suas trajetórias. Então, um outro aspecto que Crioula também vem na sua trajetória pontuando é exatamente a necessidade de construção de políticas públicas que denunciem, mas que consigam se materializar em serviços e consequências reais para quem comete o crime de racismo e de injúria racial. Não podemos mais aceitar que crianças passem por esse tipo de constrangimento e outros piores, se pensarmos, por exemplo, na brutalidade policial que atinge jovens negros nas periferias, mas também mulheres negras, não só no seu corpo, né, na sua relação com a sociedade, na sua atuação política, mas também seus filhos vitimados pela brutalidade policial. Isso e precisamos decretar um novo patamar de civilidade, de democracia. Que democracia queremos, uma vez que o racismo institucional e todas as suas variações, o recreativo, o religioso, o estrutural, né? E essas explicações que Robson menciona em relação à produção dos estudos, não só da academia, mas de organizações da sociedade civil, dos movimentos negros, de acadêmicos que são oriundos do movimento negro e assumem lugar na academia, exatamente comprometidos, e de um conjunto muito grande de mulheres e homens negros, mas mulheres negras, que cotidianamente se levantam para exigir melhores condições de vida. Então, é preciso que nós também, olhando para o racismo institucional, e Crioula defende essa posição e atua instrumentalizando essas mulheres que estão aí nos territórios para que se juntem nessa grande discussão, nessa grande conscientização, mas chamando a atenção também para, num processo democrático, num país que elege a democracia como sistema, a ausência de mulheres negras nos espaços de produção de política pública. Então, vemos ainda determinações, especialmente em relação a temas
cruciais para as mulheres negras, como a mortalidade paterna, o direito ao aborto legal, a violência sexual que atinge e o abuso sexual que atinge meninas e mulheres negras, legislado por homens brancos, sem uma discussão ampla com mulheres negras que são efetivamente as usuárias dessa política. Vemos também determinadas ações tratarem de processos da dignidade menstrual, por exemplo, que tem nas mulheres negras, cis e trans, nas pessoas que menstruam, um público. Mas essas mulheres precisam também acompanhar o processo de decisão, propondo soluções, porque são elas que, historicamente, têm mobilizado forças nas suas comunidades e enfrentado e impulsionado o Estado brasileiro a adotar uma outra postura em relação à população negra como um todo, mas também em relação ao público específico, às meninas e mulheres negras, que é o público com o qual Crioula atua e determina a sua atuação. Então, Nossa, só para completar né, e finalizar... Pode falar. Perdão, só para finalizar, só destacar a importância de um trabalho que Crioula faz também, e tem como um pilar, que é o trabalho de advocacy, que é o trabalho de dialogar com essas mulheres, mas propor recomendações para políticas públicas, portarias, de maneira que a gente aprimore também os sistemas e as possibilidades de atuação das mulheres negras. Muito obrigada, perdão pela extensão da resposta. Imagina, a gente vê assim como esse assunto ele é importante e também a qualidade, né, dos nossos entrevistados aqui, o quanto é rico poder conversar com cada um de vocês, escutar cada um de vocês e ver que o problema é muito maior do que a gente pode imaginar. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em Pauta. Hoje o assunto é sobre o Dia Nacional de Denúncias contra o Racismo, 13 de maio. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, também tenho Robson Ferreira, que é o coordenador estadual de políticas para a população negra, e Mônica Sacramento, que é coordenadora programática da ONG Crioula. Yara, você falou no bloco anterior sobre a importância de denunciar os casos de racismo para que as políticas públicas sejam adotadas de uma forma mais assertiva, para que as medidas até jurídicas, né, a jurisdição também possa se atualizar em relação a isso, as questões legislativas também, mas a gente entra num outro lado também, do denunciante. Sim. Você percebe que as pessoas ainda têm medo de denunciar ou não sabem denunciar, ou às vezes nem entendem que aquela brincadeira não é uma brincadeira, é um ato de racismo? Priscila, esse é até um assunto que ele me dói. Me dói porque você ainda saber que tem pessoas que têm os seus direitos violados e que elas não sabem como buscar um apoio, um suporte. E aí a gente está falando de uma falha grave do Estado, mas estamos falando também de uma falha grave da sociedade civil. Porque ninguém deveria de passar por essa situação e, ao passar, ela deveria de saber quais são os caminhos, os instrumentos que ela deve buscar para buscar aí esse apoio, esse suporte, essa reparação. E, infelizmente, temos sim muitas pessoas que não sabem qual é a rede que ela tem que procurar para que ela possa registrar a sua denúncia. Muitas vezes você não tem aqui naquele suporte um profissional ou uma rede capacitada para poder entender todas as situações que estão colocadas naquela violação para que a gente consiga oferecer o serviço adequado.
seja do ponto de vista do registro do boletim de ocorrência, seja do ponto de vista de um encaminhamento para um acompanhamento psicológico, seja do ponto de vista de você acompanhar aquele local onde ocorreu a violação, porque quando ocorre a violação, e eu vou sempre trazer esse parêntese para a questão do ambiente escolar, são várias as pessoas que estão sofrendo a violação. E, em alguma medida, a criança que está cometendo esse tipo de violência, aliás, infração, porque criança comete infração, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes ela pode estar reproduzindo situações que ela viva na sua casa, porque ninguém nasce racista, né? Ou, às vezes, eu entendo que é também uma forma dela procurar, dela pedir socorro. Então, ela vai criar subterfúgios, vai criar formas para pedir esse socorro. E aí é nosso papel, enquanto pessoas que estamos nos locais de defesa e combate ao racismo, mas também de toda uma rede, de entender o que está colocado ali. Por isso que eu chamo a atenção para a presença e participação do Conselho Tutelar, para que a gente possa oferecer esse atendimento qualificado, humanizado para essa criança, mas para todas as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, para a família, porque a gente precisa tratar e cuidar também da família, mas da comunidade como um todo, para que isso não retorne, para que isso não ocorra novamente. E aí, você precisa ter na outra ponta pessoas que vá atender com qualidade, ter uma escuta efetiva, para que a gente consiga oferecer. E aí, quando a gente fala de denúncia, e falo que as pessoas não sabem, não é problema dela, é problema nosso. Nós precisamos ensinar. De novo, nós estamos falando de educação, de formação e de orientação. Nós precisamos dizer quais são os caminhos que ela precisa percorrer para ter o seu direito garantido. Mas também tem a questão do medo. O medo porque, às vezes, você tem medo de perder o seu emprego porque você denunciou o seu colega de trabalho. O medo porque a criança contou para o pai vai ter que ir lá na escola, falar com a direção da escola, com a coordenação, e aí a criança vai se sentir pressionada pela escola. Ou às vezes porque a família daquele outro adolescente que cometeu a infração vai lá fazer uma pressão naquela criança ou na família daquela criança. São várias as formas que as pessoas têm de medo e que muitas vezes elas não buscam o atendimento qualificado. E também tem uma outra questão, quando a gente fala de criança e adolescente, os pais e mães que estão nos ouvindo precisam prestar atenção. Como é que seu filho está chegando em casa, de ter essa conversa, de saber como é que foi o seu dia a dia, porque às vezes a criança ela demora também para demonstrar que ela está passando por uma violação no ambiente escolar. Da mesma forma como o adulto. O adulto às vezes demora para dizer, para expressar que ele está passando por uma violação. E hoje a gente tem muitos casos de depressão. Tudo você coloca ali como depressão, mas o que desencadeou esse processo? E a gente precisa cuidar, precisa entender. O medo, ele é também uma forma de violação que a gente precisa tratar. E aí toda uma rede precisa atuar para que a gente garanta as condições de atendimento, seja das nossas crianças, seja das nossas mulheres negras, que a Mônica apontou muito bem aqui, sobretudo agora, de que as mulheres negras, passamos por um processo de redemocratização, nós estávamos num processo de ascensão das políticas públicas, mas tivemos um retrocesso, agora estamos num processo de reconstrução das políticas públicas, que vai atender lá na ponta essas mulheres negras, que são a base da pirâmide, que sempre fomos a base da pirâmide e que estamos sempre nos locais de trabalho precários, né? Com os piores salários, com as piores condições, que a gente muitas vezes vai trabalhar e fica preocupado com quem que vai deixar os nossos filhos, se vai ter uma educação de qualidade, se vamos conseguir oferecer o material para que essa criança vá para a escola, o transporte. Então é um conjunto de situações que o Estado, mas a sociedade civil precisa sentar, organizar e oferecer para essa população. E assim a gente trabalhar para coibir, para evitar que as pessoas tenham medo de denunciar. Por isso, o SOS Racismo ele é esse braço aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos outros parceiros, aqui a própria Secretaria de Justiça, na pessoa do Dr. Robson, a ONG Crioula, que eu tive a oportunidade de atuar em algum momento com a Jurema Werneck, que faz esse papel muito bem, e outras instituições, seja do poder público, seja da sociedade civil, instituições, ONGs também trabalham bastante nisso, mas sobretudo nós, cidadãos, homens e mulheres, indivíduos comuns que devemos prestar atenção. Um outro fator que é também, que eu preciso pontuar aqui, é que às vezes as pessoas,
quando vão registrar o boletim de ocorrência ou nos procuram, às vezes elas não conseguem trazer elementos que vá embasar juridicamente para que possa dar sequência àquela denúncia. Então, do que nós estamos falando? Ocorreu no ambiente escolar, a professora precisa ter prestado atenção, um outro coleguinha viu ali, tem que ir lá, olha, eu vi, aconteceu. Foi na rua, alguém que presenciou aquela situação, ela tem que se colocar à disposição daquela pessoa que está tendo o seu direito violado, para que ela possa ter mais alguém ou mais alguém para dar suporte para esse processo jurídico. Porque, às vezes, a denúncia ela fica frágil, porque é a minha palavra contra a palavra do outro. Ou, às vezes, não tem a palavra do outro. Eu preciso demonstrar, às vezes, através de uma gravação, e se não tem nada disso, o sistema de justiça não consegue atuar. E aí a gente precisa fazer um outro parênteses aqui. Nós temos uma das melhores legislações, mas a legislação ela precisa de outros instrumentos para que ela possa funcionar. E se isso não chega redondo para o sistema de justiça, lá na delegacia, não é possível você fazer a apuração desse processo. Então, é muita coisa, é bastante coisa que a gente precisa explicar para a nossa população para que ela consiga fazer, inclusive, uma denúncia qualificada e ter o resultado esperado. Porque quando as pessoas nos procuram, elas esperam um resultado. E nós temos a obrigação de levar, de apresentar esse resultado. E eu me cobro bastante, porque estou aqui enquanto representante no SOS Racismo, de fazer valer a voz das pessoas que depositaram em mim a confiança para que eu esteja nesse local. Porque se não for desta forma, não tem por que eu estar nesse local. Robson, a Yara deixou muito claro assim, para a gente, com muitos elementos, o quanto é importante a denúncia, e inclusive para o trabalho e a elaboração de políticas públicas, principalmente da sua secretaria, né? É a Secretaria de Justiça, e ali na coordenação para a pessoa negra. Agora, algo que você comentou com a gente, o senhor comentou com a gente no bloco anterior, a dificuldade quanto mais afastado da capital. Nós temos realidades completamente diferentes. Capital paulista, nós temos até leis que são estaduais, a gente vai nos elevadores, a gente tem aquelas plaquinhas avisando, é proibido racismo, é punível aquilo, é crime, mas quanto mais afastado, às vezes, da capital, menos informação, mais medo a gente pode falar que as pessoas têm de denunciar. Como que a coordenadoria, então, trabalha com isso ou pretende trabalhar com isso? Só queria trazer para a nossa discussão, Yara trouxe uma contextualização que é bastante importante, e a sua pergunta vem muito de encontro àquilo que o Estado já vem desenvolvendo enquanto política pública para a prevenção. Acho que aqui a gente precisa trazer o nome prevenção dos atos de discriminação, dos atos de racismo, de preconceito, seja na escola, nas relações de consumo, nos ambientes em que há uma possibilidade ou uma efetiva sociabilidade com relação às pessoas. Nós temos no estado de São Paulo, acho que até é importante a gente falar um pouquinho da própria coordenação. A coordenação de políticas para a população negra, agora negra, mas quando ela surge era para a população negra e indígena. Então o Estado, agora na sua reorganização, ele entendeu por bem criar uma coordenadoria específica para os povos indígenas. E foi com grande acerto, porque são aspectos e assuntos e temas que têm uma especificidade. Então hoje nós temos lá na coordenadoria dos povos indígenas, nosso cacique Cristiano Quiririndio. Então, o Cristiano é um professor, pedagogo, formado pela USP, enfim, tem uma capacidade tremenda de trânsito também nas aldeias, nos territórios indígenas. E, por outro lado, então, a coordenação de políticas públicas, de políticas para a população negra, segue a sua trajetória, pensando agora exclusivamente em trazer dados, políticas, diagnósticos, para que a gente possa ter uma efetiva política pública. Mas lá atrás, quando ela surge, agora ela completa 15 anos da sua existência, agora em junho desse ano agora, a gente estava pensando em várias ações, não só para que a gente possa avançar na prevenção de atos de discriminação racial, mas principalmente fazer essa promoção daquilo que é importante enquanto legislação no estado de São Paulo. Então, em São Paulo nós somos pioneiros em políticas públicas, em ações de combate à discriminação racial.
temos a Lei 14.187 de 2010, que vem muito de encontro à sua pergunta, que ela é uma lei que pune atos de discriminação racial no âmbito administrativo. Então, enquanto o Código Penal, as legislações especiais federais vão cuidar do aspecto da discriminação racial, do racismo e da homofobia, das relações étnico-raciais, a nível de poder judiciário, nós temos, então, no Estado de São Paulo, uma legislação que foi a primeira em 2010 a ser lançada, logo após a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para a População Negra. E é muito legal quando a gente faz esse paralelo, porque a gente vê como nós avançamos muito rápido no período de 2010, 2009, com as conferências estaduais, nacionais, pensando a questão do preconceito e da discriminação racial, dos atos de racismo. Então, era necessário no Estado de São Paulo, através, lógico, de reivindicações do movimento negro, de toda a sociedade organizada, buscar uma legislação que pudesse evitar atos de racismo no Estado de São Paulo. E, lógico, reverberando para todo o país, que São Paulo acabou sendo um modelo nessa perspectiva. Mas nós temos esse canal também de recebimento desde o ano de 2010, que recebe denúncias de discriminação racial, como eu disse, seja no campo da educação, na escola, nas relações consumeristas, do comércio, ônibus, estacionamento, porque o racismo ele está por aí, né? Ele está entranhado. Eu costumo dizer que o racismo é como uma sombra, ele vai se amoldando, vai passando por debaixo da porta, e onde deixa ele entra, estaciona e permanece, e vai criando ali as suas ramificações, e enfim. Então, essa lei, nós na Junta da Secretaria da Justiça e Cidadania, temos como uma das atribuições fazer o recebimento dessas denúncias. Então, essas denúncias elas entram pela nossa ouvidoria, que é um acordo, um termo de parceria realizado em Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais a ouvidoria e a Secretaria da Justiça e Cidadania, para que a gente pudesse ter ali, então, um canal de intervenção desses atos de discriminação, de racismo, seja ele por conta de cor ou raça, mas também temos lá a coordenadoria que cuida de assuntos interreligiosos, que também tem uma lei que pune atos de racismo no âmbito das religiões, e principalmente das religiões de matrizes africanas, porque o ser humano ele pode sofrer diversas violações, diversos atos de discriminação. Então, ele pode ser uma mulher, mas pode ser uma mulher trans, mas pode ser uma pessoa negra e pode ser também de religião de matriz africana. Então, todo esse conjunto, São Paulo pensou numa forma de criar mecanismos de evitar que esses atos aconteçam. Então, lógico, nós vamos falar em punição. Então, quando nós falamos em punição, é possível a aplicação de multas que chegam até R$100 mil para particulares, quando há a violência, né? Eu gosto muito de chamar de violência ou de microviolências, porque o racismo, eles são microviolências, e, lógico, temos aqueles atos que são muito mais violentos, mas ele vai minando, né? Ele vai minando e a comunidade acaba acreditando que realmente ela é inferior e que ela não merece estar em determinados locais. Então, eu acho que esse é o que o racismo busca fazer. Mas quando a gente tem uma legislação que ela vai de encontro a esses dados, a essa vontade de permanência, né, de perpetuação do racismo, então nós temos ali a Lei 14.187, que vai fazer justamente isso. Ela pune de um lado, mas ela também busca a educação e a prevenção desses atos de discriminação. Então, como campanhas educativas, essa disseminação da Lei 14.187 através de convênios, seja entre a sociedade civil, mas principalmente junto com os municípios. O SOS Racismo é um grande parceiro. A gente está agora para celebrar também um convênio para que ela seja um polo de recebimento dessas denúncias. Então, o município, tendo esse conhecimento, que existe uma lei no Estado de São Paulo, além das leis federais, mas existe uma lei no Estado de São Paulo que não só vai aplicar uma punição a nível de multa, né? Vai mexer no bolso, mas também é possível que aquele estabelecimento comercial onde ocorreu aquele ato seja fechado. E mais do que isso, né? Então, nós estamos falando aqui de relações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas que podem ser atingidas por essa legislação. E o nosso papel enquanto coordenação é reforçar a aplicabilidade dessa lei
no interior, porque é lá que a gente precisa. Então, a gente tem ido em conferências, em palestras, workshops, fóruns, justamente para discutir as relações étnico-raciais na localidade, nos municípios, mas principalmente também celebrar convênios para que a Lei 14.187 possa ser aplicada, e muito mais do que aplicada, né? Que as pessoas a conheçam e, através desse convênio celebrado com os municípios, possa ser um polo de recebimento dessas denúncias para encaminhamento para a nossa ouvidoria, e aí, lógico, todo um trâmite interno que passa pela nossa comissão, passa pela nossa coordenação. Nós fazemos ali um juízo de valor preliminar, não é? Totalmente imparcial, para que a gente saiba se ali existem elementos, como nós costumamos dizer, né? Elementos de autoria e materialidade daquela conduta. Qual foi o ato discriminatório, qual foi o ato racista que foi praticado contra aquele indivíduo que está buscando apoio na legislação. Então, a partir daí, há todo um processo, mas principal da norma é a possibilidade de mediação. É a possibilidade das partes entenderem o caráter, eu vou chamar de caráter ilícito, né, daquela conduta, mas principalmente da ofensa que ela levou àquele ser humano ao qual ela desferiu uma palavra, uma brincadeira, ou às vezes até mesmo um ato de racismo, de preconceito, porque há pessoas que precisam de uma educação antirracista. Outras não, elas realmente são racistas e assim elas querem continuar a ser. E para essas pessoas é importante que fique evidente que nós temos a legislação penal, temos as legislações penais especiais, os tribunais estão aí para fazer valer a lei, mas nós também podemos aplicar uma lei administrativa que vai ter esse caráter também de auxiliar na conscientização. Porque acho que não é só punir, não é só aplicar uma punição, porque se fosse era só pegar todo mundo, prender, jogar dentro da cadeia e a gente teria o problema do racismo resolvido. Mas não é isso que a gente percebe. Então, é necessário essa educação através de uma política pública efetiva. Então, quando a gente fala na questão policial, quando a gente fala na questão do atendimento no próprio balcão dos ambulatórios de saúde, ou seja, os nossos funcionários têm sido capacitados, há um diálogo permanente. Por exemplo, na Secretaria de Saúde, nós temos lá um comitê especial que vai tratar da política de saúde integral da população negra, com campanhas efetivas de conscientização. Então, há trabalho sendo desenvolvido pelo Estado, e pelo Estado, quando a gente diz, espalhando esse trabalho, esse pensamento aos municípios, porque é lá que a política vai ser feita, vai ser efetivada, e os conselhos de participação e desenvolvimento da comunidade negra, que eu gosto muito de reforçar, que são a mola propulsora, não é? Para que a gente possa pensar em políticas públicas, para que a gente possa efetivar as nossas ações, sejam elas punitivas, sejam elas educativas, mas principalmente é conscientizar a sociedade que racismo é crime e precisa ser coibido, seja pelo Estado, seja pelo governo federal. Acho que, como a Yara muito bem disse, a gente precisa ter uma rede, criar essa rede de conscientização. E a partir daí, lógico, a gente vai ter diminuído esses índices de violência contra a comunidade negra. E aí a gente vê também o papel importante das organizações não governamentais, também as entidades que ajudam a informar a população. Acredito que a ONG Crioula também tenha esse papel, ela faz esse papel, né, de levar para a população os direitos, aquilo que é certo, aquilo que é errado, como a população pode denunciar. Fala um pouquinho disso para a gente, Mônica, essa ajuda também, essa participação que a ONG dá para que hoje serviços como são oferecidos, então, pela Coordenadoria do Estado de São Paulo, nessa questão, sejam efetivas. Sim. Em Crioula, a gente toma por princípio que toda pessoa negra, toda menina, toda mulher negra, ela tem uma visão própria a respeito da dinâmica do Estado e do funcionamento dos serviços. Muitas vezes, quando algumas pessoas não chegam a denunciar, é porque, obviamente, existe uma ausência da informação, uma dificuldade na percepção sobre o próprio cometimento do ato, mas elas também têm uma opinião própria a respeito do que lá elas podem encontrar. Daí essas ações, não só de conscientização,
de divulgação dos direitos e serviços disponíveis, mas a reflexão sobre a própria qualidade dos serviços é importantíssima, e isso está dentro do nosso dia a dia de trabalho. Então, percebemos que mulheres que sofrem ações em torno da sua liberdade de crença em relação ao racismo religioso têm tido muitas dificuldades, por exemplo, apesar de serem conhecedoras dos seus direitos, de dialogarem com os conselhos tutelares, exatamente porque os conselhos tutelares também, em alguma medida, têm assumido algumas ideologias que vão contra a laicidade do Estado e que reproduzem a condição do racismo religioso enquanto imaginário que delimita as condutas das pessoas, das instituições, da estrutura do Estado. Então, Crioula se preocupa com essa percepção mais ampla, vinculando produção de conhecimento, formação para ação política, advocacy, como eu falava no outro bloco, e uma série de outras ações envolvendo aí, por exemplo, a discussão sobre o acesso a tecnologias e a inserção de mulheres negras no mundo atual, né? E a gente sabe que nesse país continental, se os serviços já são assimétricos, a conectividade é assimétrica, o acesso a determinadas informações e canais fidedignos de denúncia ou de informação, de disseminação de informações, estão comprometidos e subtraídos dessas populações. Imagine, por exemplo, uma mulher que é das águas, que habita a região norte, é pescadora, que tem uma jornada de trabalho que não é sempre que ela consegue se atualizar. Então, é preciso que a gente olhe para a dimensão das múltiplas situações que enfrentam o nosso país, e Crioula não só restringe a sua atuação na discussão local, né, situada no Rio de Janeiro, como está, mas também ampliando essa discussão para os contextos nacionais, regionais, não só da América Latina, mas também direcionando discussões ao Sistema ONU de Direitos Humanos, ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e discutindo principalmente esses aspectos da formação, da denúncia, da reparação, das formas de mitigação de efeitos provocados pelo racismo. Então, nós também entendemos que um eixo fundamental, um campo fundamental de enfrentamento é exatamente o sistema de justiça. Temos e acompanhamos casos, como casos da dimensão trabalhista, como Neuza do Nascimento e Gisele Ferreira, como Luana Barbosa, por exemplo, em relação à brutalidade policial, que se estendem, como no caso do Rio de Janeiro, as mães de Acari, que tiveram seus filhos assassinados, que se estendem com uma morosidade e uma dificuldade que, ainda que essas mulheres estivessem aguerridas e dispostas, detendo informações para levar a cabo o devido processo penal, é nesse sistema de justiça que ela vai encontrando barreiras que vão se apresentando para ela exatamente nesse movimento sofisticadíssimo que é o racismo enquanto ideologia, porque ele vai se transmutando e ele vai arrumando argumentações para poder se implementar. Veja aí, por exemplo, a discussão do assédio moral no trabalho, que tem crescido, a questão da dimensão da saúde mental, mas é nesse sistema, desde a porta de entrada, no atendimento das DECRADes, na denúncia, por exemplo, de violações que são da ordem da violência política, considerando, por exemplo, que mulheres negras têm sido as maiores vítimas de crimes de ódio na internet, as maiores vítimas de acusações e ameaças e riscos à sua integridade física, com assassinatos não só de Marielle Franco, mas mãe Bernadette, recentemente. Então, é preciso que a gente entenda que não basta
denunciar nem informar o suficiente para que a vítima do racismo, ela mesma busque forças, produza provas, detenha todo o processo legal para chegar até lá. Isso é importante, mas isso é uma parte do trabalho. Mas precisamos entender que, em que ela sinaliza o crime de racismo, de injúria racial, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter orientação suficiente para que ela possa dar continuidade e, dentro desse percurso, ver as consequências de um crime cometido, para que ela, mais uma vez, e para que todas as pessoas na sociedade brasileira entendam que este crime no nosso país é intolerável e haverá punições de diferentes ordens. Então, é nisso que nós acreditamos em Crioula. Muito obrigada. Bom, nosso programa já está chegando no finalzinho, mas eu agradeço os nossos convidados e também já peço para a Yara Bento, que é coordenadora do SOS Racismo, que tem uma unidade aqui dentro da Alesp, aqui no Palácio 9 de Julho, então pode-se fazer denúncias aqui, tanto de forma presencial, quanto também pelos canais de comunicação. Eu agradeço a Yara e já deixo esse tempinho final, até para que você passe para as pessoas quais os caminhos que as pessoas têm, então, para denunciar. Priscila, eu quero aqui já agradecer a oportunidade desse debate com a Mônica, já mando também um abraço para a Jurema Werneck, uma pessoa que eu gosto e sempre me ensina muito. Dr. Robson aqui, meu parceiro, a gente está sempre discutindo. Quero discutir mais, viu, doutor? Eu acho que a gente precisa trabalhar mais junto para que a gente possa oferecer serviços para a nossa população e estancar toda a violência que nós vivemos, tanto eu quanto o senhor, a Mônica também, mas para que a gente possa, dos nossos espaços, produzir melhor qualidade de vida para os nossos irmãos e irmãs. Eu quero também dizer aqui que nós tivemos recentemente, no ano de 2023, a equiparação da injúria, né, trazendo aqui um elemento importante, porque havia esse subterfúgio quando as pessoas cometiam racismo e elas iam procurar ajuda, era colocado como injúria porque as penalidades eram menores, você tinha ali uma forma de não fazer a apuração dos fatos, então foi equiparado, um instrumento jurídico extremamente importante. Então, hoje você tem uma legislação que vai punir tanto o racismo quanto a injúria e nós estamos reafirmando as pessoas que não podem mais cometer esse tipo de violação contra nenhuma pessoa. E nós estamos aqui falando do 13 de maio, onde o movimento negro não se vangloria desta data, até porque se perpetua diversas violações até os dias de hoje. Nós temos aqui centenas, milhares e dezenas de pessoas que ainda estão em situação análoga à escravidão, e eu quero deixar aqui com aspas, porque são situações de escravidão. Nós não mudamos a vida de muitas pessoas, e quando se fala de pessoas que estão no interior, em fazendas, isso é muito comum e a gente precisa trabalhar junto para que ninguém possa passar por essa situação, seja porque ela está lá trabalhando, porque precisa levar o sustento para a sua família, mas ter aqui a dignidade do seu trabalho, a dignidade das condições para que ela possa ter esse suporte do Estado. E aí eu quero deixar aqui e concluir o seguinte, disso tudo que a gente falou aqui, falando da questão da lei Áurea, que na verdade ela foi o encerramento formal do marco jurídico da opressão e violência imposta à população negra, sem uma política de reparação e integração que pudesse estancar as desigualdades socioeconômicas presentes naquele período que se mantém até hoje. Então foi disso que nós falamos aqui e é disso que nós precisamos cada vez mais estarmos juntos e juntas para que a gente possa não ter mais isso aqui na nossa sociedade e que homens e mulheres, brancos e negros, indígenas, toda a nossa população, com a sua multiculturalidade, sejamos todos iguais e possamos gozar dos nossos direitos. Obrigado mais uma vez, Mônica. Obrigado mais uma vez, Dr. Robson. Bom, só lembrando, então, os canais que nós temos de denúncias do SOS Racismo, 0800 77 253 77, então 0800 77 25377, também pelo e-mail sosracismo@al.sp.gov.br.
O atendimento acontece aqui na Lesp de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 7 horas da noite. E Priscila, estamos localizados na sala T15, no andar térreo aqui da Assembleia Legislativa. Então é muito fácil, chegando já ali na entrada, já fica pertinho, Com né? certeza. Bom, também quero agradecer a participação hoje aqui conosco de Robson Ferreira, que é o coordenador estadual de políticas para a população negra. Muito obrigada pela participação do senhor e também por trazer o que o Estado de São Paulo está fazendo. Eu que agradeço e quero dizer que em breve, né, Yara, já nos próximos meses a gente vai estar comemorando o aniversário da nossa coordenação. Já fica aqui o convite a todos, a Mônica, a Yara, a toda a técnica, mas dizer que o Estado de São Paulo está atento, está alerta. A gente tem trabalhado com bastante determinação. Seja o nosso secretário de Justiça, Dr. Fábio Prieto, nosso secretário executivo, Dr. Raul Cristiano, nosso governador, Dr. Tarcísio de Freitas, tem contribuído e tem nos dado carta aberta para poder pensar em políticas públicas. Eu acho que é justamente isso. Então, quando a gente chega, e aqui há o paralelo, né, quando a gente chega no 13 de maio, a gente não quer falar do 13 de maio, né? Porque o 13 de maio, para nós, ele realmente necessitou de haver uma reflexão do movimento negro e dizer, não, nós não tivemos nada, nós fomos jogados ao léu, abandonados e criados mecanismos legais para que não houvesse o avanço da comunidade negra e ela se mantivesse no mesmo status do período escravocrata. Essa é uma grande conclusão, que não sou eu que faço, mas são os grandes autores, os grandes pensadores e toda a estrutura que a gente observa e que a gente quer romper essa estrutura racializada. Então, nós tivemos agora recentemente aqui no estado de São Paulo, em meados de setembro, né, que já era uma luta do movimento, uma luta de mais de 40 anos do movimento negro, que nós tivéssemos no estado de São Paulo um feriado para comemorar efetivamente, então, o 20 de novembro. E isso foi assinado através de um projeto vindo aqui da Lesp, mas quando chegou na Casa Civil, foi referenciado, passou pela nossa coordenação, nós emitimos um parecer favorável, não podia ser de forma diferente, então se decretou o feriado em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, reverenciando a memória de Zumbi dos Palmares, aqui a gente não pode esquecê-lo, e lógico, o avanço em que nós estamos. Hoje nós estamos trabalhando no plano estadual, não podia deixar de falar, viu? Desculpa passar um pouquinho, no plano estadual de promoção da igualdade racial do estado de São Paulo, que já vem aí numa luta do movimento de mais de 50 anos. Então eu chego na secretaria em maio de 2023 e é me dada essa missão de finalizar esse estatuto, esse documento legal que vai dar as diretrizes necessárias para que a gente possa pensar em políticas públicas no estado de São Paulo, seja no campo da educação, saúde, lá a gente vai trabalhar também, que a Mônica muito trouxe aqui, a questão dos ribeirinhos, então de todos os povos originários, tradicionais, as comunidades tradicionais, os povos de terreiro, a população negra, a população indígena também está incluída nesse plano, então a gente está bastante auspicioso com esse trabalho que está sendo desenvolvido e que em breve será assinado pelo governador. Então a gente está bastante contente de estar nesse momento junto à Secretaria e pensando em políticas públicas para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais plural e mais igual e continuar São Paulo estando à frente do seu tempo no combate ao racismo e à discriminação. Obrigada, e a gente fica feliz porque São Paulo é referência. Estou feliz duplamente com o Dr. Robson, porque a sanção da lei aqui que institui aqui o feriado no estado de São Paulo ocorre no momento que estou coordenadora do SOS Racismo. Então, um instrumento importante aqui, então estou duplamente feliz e com certeza a Mônica também conosco. Verdade. Já agradeço também a participação aqui conosco de Mônica Sacramento, coordenadora programática da ONG Crioula. Passa para a gente o endereço onde as pessoas conseguem acessar o trabalho da ONG. É isso. Então, agradecer imensamente o convite de vocês, parabenizar pela pauta, convidar a todos, todas, todes a acessar crioula, né? Então, é crioula.crioula.org e nós estamos em todas as redes sociais, @ONG Crioula. Então, lá vocês conseguem acessar nossos endereços e também conseguem não só acompanhar as atividades da organização, como também baixar materiais, ter acesso às nossas produções, aos nossos estudos, nossas produções audiovisuais também. Então, será um prazer
contar com vocês. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.